Rafaela Ribas Lupion Gubert é gestora, pedagoga, empreendedora e uma pessoa e profissional incrível. Confira essa trajetória no AlphaCast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao AlphaCast. Hoje eu tô com a Rafaela. Rafaela é minha amiga de muito tempo. Já me passou muita vergonha, já aprontou muita coisa comigo, mas é uma profissional da área da educação que eu admiro muito e eu fiz questão dela vir. Agora nós vamos fazer de 10 a 15 episódios relacionados à educação e ela é alguém que agrega valor, que faz diferente e construiu uma educação de forma singular. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada, boa tarde. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, Rafa. Muito obrigada, boa tarde, gente. Esse sotaque é de Curitiba, sabe? É bem leite quente da dor no dente. Mas fica tranquila, Rafa. É um sotaque bonito, né? Porque esse de mineiro também não é fácil, né, gente? É lento o meu sotaque. Mas eu nem sou mineiro, né? Mas fui criado lá, me considero mineiro. Rafa, fala um pouquinho da sua história profissional, da sua história da vida, né? Você nasceu nesse século? Não, tem tempo já, né? Apesar do Gustavo achar, né? Ele tenta aproximar a minha faixa etária da dele, mas é um pouco distante, né? Mas eu nasci na década de 80, sou fruto de uma educação e de uma escola que, para a época, era bastante arrojada. Estudei a minha vida inteira numa escola montessoriana, tive como uma professora a Sér Cristina, que foi uma educadora brilhante, teve uma formação com a própria Montessori, com a Lubienska, numa vertente da pedagogia Ramã, o que possibilitou que eu pudesse ter um olhar diferenciado para a educação, para a escola, para a criança e para tudo aquilo que é possível a gente fazer dentro desse espaço. A minha família é uma família de educadores, minha mãe trabalhou a vida inteira na Secretaria de Educação, não na área pedagógica, muito mais na área técnica administrativa, mas sempre esteve dentro desse espaço. Minha tia é professora e é professora até hoje, da PUC Paraná. Ela é uma das grandes pesquisadoras da área de educação à distância do Brasil. Então, eu cresci dentro desse berço. E eu acredito muito que a educação ela vem pelo exemplo. Então, eu sempre tive esse exemplo de profissionais ligadas a essa área e que, em alguma medida, buscavam e brigavam para fazer diferente nesse espaço. Minha avó, 98 anos hoje, foi professora primária e no tempo que a escola tinha um outro lugar de valor e uma outra perspectiva na sociedade. Então, não tinha como eu não tender para esse lado da educação e me colocar a serviço da educação numa perspectiva diferente, como eu aprendi, vivi e vivenciei ao longo desses anos com a minha família, né? A gente é fruto daquilo que a gente vive, né? Eu vivi isso de maneira muito intensa e numa intensidade que me moveu e me colocou numa perspectiva da educação diferente, né? Eu lembro eu pequena, né, vivendo tudo isso e depois na escola, e chegou o momento que a gente vai se encaminhando para o ensino médio e a gente tinha que escolher, né, o que fazer, o que a gente queria ser, qual profissão a gente queria seguir, e eu sempre fui uma aluna bastante inquieta. E a Sér Cristina, muito sábia, ela sempre lidava diferente com as crianças que, em alguma medida, se portavam diferente dentro da escola. E quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, naquele tempo a gente tinha que escolher fazer magistério ou, né, uma segunda possibilidade. Eu fui para o magistério e o jeito que ela encontrou de inquietar um pouco todas as meus questionamentos e minhas angústias com relação ao mundo foi me colocar para trabalhar. Só fazer uma observação. Eu nasci um pouco antes, né, na década de 70, e eu também sempre gostei muito de educação, mas eu percebo que esse curso, o magistério, quando ele acabou, ele fez grande diferença na educação. Sim. Eu acho que a educação declinou muito após o fim, né, do magistério de ensino médio, né? Do segundo grau na época, na realidade. Né? E vou dizer para você que você tem razão, Gustavo, porque eu aprendi a ser professora e eu aprendi a dar aula
no magistério e dentro da sala de aula. A escola mais completa que eu tive para me formar professora foi estar dentro da escola ao mesmo tempo que eu fazia magistério. Porque hoje a universidade, né, a pedagogia em si, ela não ensina a professora da aula. A pedagogia, ela te traz uma dimensão da educação muito ampla da teoria. Mas eu percebo isso por conta da convivência que eu tenho com os profissionais que saem de várias universidades do Brasil. A distância que a gente tem dessa formação com a realidade da escola hoje. O que nos traz grandes desafios, porque os profissionais saem sem essa perspectiva da prática e muito sem saber o que fazer com tudo aquilo que ela aprendeu. E aí a gente acaba na educação caindo sempre no mesmo, porque a gente replica modelo também. Essa luz me atrapalha aí, se puder. E a escola que a gente tem hoje é a reprodução daquilo que aquelas meninas, que aquelas professoras, que aqueles professores tiveram como referência enquanto eles eram alunos. Rafa, você vê que vai voltar ao curso técnico ou não? Eu acho que essa tentativa com essa reestruturação que a gente passou e ainda vem passando com essa nova proposta do ensino médio, dos itinerários formativos, da BNCC, é uma tentativa de resgatar algumas coisas que deram bastante certo no passado. Claro que remodelando e olhando para tudo que a gente tem aí de desafio no mercado de trabalho, no mundo que a gente vive, mas é uma tentativa, porque eu que fui uma pessoa que vivi isso, eu percebo a falta que esse direcionamento faz antes da pessoa chegar no mundo universitário, que é um mundo muito amplo, muito vasto. O que a gente tem hoje de depoimento de mãe, de amiga, que está com um filho nessa idade, que os meninos não sabem o que vão fazer. Quantas vezes eu escuto, mas Rafaela, tem alguma coisa que eu possa fazer para o meu filho descobrir o que ele quer ser da vida? Né? É direto isso. E a gente percebe que isso é uma lacuna que a escola está deixando e que a universidade também não está dando conta. Então, esses meninos começam, às vezes, 1 curso, 2 cursos, 3 cursos. Eles levam aí, às vezes, um tempo para encontrar aquilo que eles querem ser e a profissão que eles querem trilhar. E isso é algo que a gente precisa azeitar na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu tenho visto isso sempre. Há muito tempo eu sou professor universitário, né? E eu dei aula em ensino médio, mas pouquíssimo tempo, assim. E foi uma experiência já bastante rica, bastante legal. Mas o que eu percebo é que existe uma necessidade do aluno saber fazer algo. Então, parece que tem muita gente no ensino superior, mas não tem na realidade. É pouquíssima parcela da população que chega no ensino superior. E a gente tem um ensino médio que não ensina a profissão. E isso está criando essa dicotomia, né, no Brasil. Uma lacuna, né? Uma lacuna gigante. O que a gente faz para resolver isso? Será que é só voltar? Porque eu vi tentativas, mas uma tentativa muito frustrada e frustrante, assim. Será que a gente vai voltar a ser mais mão na massa e executar, fazer? O aluno vai sair do ensino médio falando assim, eu sei fazer uma mesa, né? Eu sei dar aula, eu sei fazer isso ou aquilo. Será que vai ter esse caminho ainda? Olha, eu acho que esse caminho ele se faz necessário. Não só para a gente suprir essa lacuna que está existente aí, né, dos meninos terminarem um ensino médio sem uma profissão e não seguirem para uma universidade, mas também para uma formação para a vida para eles. Né? Hoje, e essa reflexão vai muito mais além, ao meu ver, disso que você colocou, porque eu acho que a escola ela precisa formar a pessoa para a vida, não só para a questão técnica, formativa de conteúdos, mas enquanto pessoa. Se você vai para fora e você olha as escolas que tem, o menino ele sai de lá com muita habilidade, com muita competência que as nossas escolas não trazem. Né? Então, eu não me esqueço, uma amiga contando que recebeu um intercambista na casa dela e eles foram para a casa de verão deles, que era chuveiro elétrico, e o chuveiro elétrico queimou. E ninguém na casa sabia trocar a resistência do chuveiro elétrico. E o piá, de 15 anos, falou, não, deixa que eu sei fazer. Ele desmontou aquele chuveiro, ele trocou a resistência, ele mexeu com tudo aquilo que tem quantos conceitos envoltos naquilo, com uma facilidade. Uma tradução aqui do curitibanês e do gauchês. Piá igual a guri, que é igual a criança, o menino, algo semelhante assim, né? Mas continue aí, Rafa.
E o menino, gente, vamos lá, vou falar a língua do Gustavo, então. O Piá. O menino, o Piá, ele trocou aquilo, ele fez tudo aquilo com tanta habilidade que todo mundo ficou olhando e falando, nossa, mas você aprendeu isso aonde? Ele aprendeu na escola. Porque a escola tem que ensinar isso também. Até para o menino entender o porquê que ele tem que aprender física, química e uma série de outros conceitos. E eu estou vivendo uma experiência, Gustavo, agora que eu digo que está sendo a minha segunda maior escola, que é ser mãe. E o Dudu, o meu filho mais velho, ele é um menino bastante inquieto e muito provocativo. A minha mãe até olha para mim... Será quem que ele puxou, pois né? A minha mãe, ela olha para mim e fala assim, meu Deus, eu tô vendo uma mini Rafaela e ela se diverte, porque ela ainda brinca comigo. Agora você vai ver o que eu passei. O que é bom, né? O que é bom, né? Mas ele questiona o modelo e o formato da escola todos os dias. Segunda-feira foi o primeiro dia de aula dele. E eu estava viajando eu já estava a trabalho, e aí ele me chamou no WhatsApp para perguntar uma situação lá, e eu vi que estava no status do WhatsApp dele uma bolinha girando, que ele tinha subido uma coisa nova. Eu fui olhar, né? Aí estava lá uma tela rosa de fundo e ele escreveu assim, quando que as férias começam? Eu falei, como assim? O menino acabou de começar a aula, ele já quer saber quando que as férias começam. Porque a escola para ele é um espaço muito diferente daquilo que ele e a geração dele está habituado. Né? Muito distante, é uma linguagem, é uma comunicação, é uma prática muito distante. Então esse menino, ele me questiona o tempo inteiro. Né? Chegou e ele estuda na escola que eu estudei e que eu me formei, então eu tenho muita liberdade com as meninas, né? E às vezes elas me chamam para dividir coisas e situações que elas vivem com o Dudu, porque de fato ele não é uma criança simples em sala, mas chegou um momento ano passado que eu falei, viu gente, vocês não me liguem mais, esse problema é de vocês resolvam com essa criança. Porque se vocês estão dentro dessa, né, perspectiva e dessa organização, e ele está tendo dificuldade, né, de lidar com tudo isso, eu não posso resolver daqui. Porque eu tenho problema com eles aqui. Eu ligo para vocês, precisam me ajudar a resolver? Gente, essa é a terceirizada bacana, gostei. Mas não é. Quando ele tem as dificuldades... Vou até concordar com você, que é muito feio a gente discordar de quem a gente está entrevistando. Mas, gente, quando eu tenho problema com ele em casa, né, sei lá, que ele não quer vestir determinada roupa, eu não ligo para a escola para perguntar como é que eu resolvo esse problema, não é? É um problema que é deles, porque é um problema que está instalado dentro da sala de aula e não é só com o Dudu. É importante ser resolvido sem ser a família resolvendo, né? Claro. Um belo dia, ele tacou na aula de História da Arte, porque ele acha o fim, para ele é uma coisa completamente sem sentido, que ele só vai entender mais para frente a importância, né, de toda essa experiência para ele. E ele tacou uma bolinha de papel na cabeça do colega, só que não foi na do colega, apesar dele, acabou na cabeça da professora. Aí, claro, né, a mãe foi chamada na escola, né? E a professora fez o quê? Na hora que tacou a bolinha na cabeça dele, mandou ele para fora da sala. Né? Devia ter tacado a bolinha na cabeça dele. E ok, eu acho que, né, diante de toda a situação, ele fez errado, ele não poderia ter feito, a gente teve essa conversa, fizemos todos esses encaminhamentos, mas aí eu fui para a escola também para questionar. Eu falei, gente, a professora conseguiu validar tudo que o Dudu queria, que era sair daquela sala naquela hora, porque aquela aula para ele estava um porre. Então, assim, ela tirar ele da sala foi a pior coisa que ela fez na vida, porque ela perdeu ele naquele momento. E aí, como é que a gente vai resgatar essa relação e toda essa construção? Né? A gente precisa alternar a forma como lidar. E a Sra. Cristina, por isso que eu digo que ela foi uma educadora e eu sinto uma falta dela enorme, com uma visão e uma sabedoria gigante. Porque a Sra. Cristina, ela sempre, quando ela percebia algo nesse sentido, ela chamava a gente e dizia, você precisa trazer essa criança para você. E aí ela ensinou a gente a criar estratégias para que a gente lidasse com essas crianças que têm um comportamento diferenciado. Isso foi útil para você trabalhar até hoje, né? Até hoje. Até com mais pessoas mais velhas, com adultos, todo mundo. Com tudo. Por quê? Porque eu era uma criança difícil. E me ter em sala de aula, de fato, não era simples. Era muito mais fácil a professora me pôr para fora. Mas se ela me colocasse, ela ia me colocar para fora todo dia? Então, ela tinha que criar uma estratégia diferenciada para me manter em sala de tal forma que eu me sentisse útil e despertasse em mim aquilo que eu tinha de bom. Não, e também, se você tira a criança para fora, ela ganhou, né? E aí a gente cai, né, em toda uma reflexão de prática pedagógica, de formação docente, porque aí você começa a fazer, né, eu brinco, né, mãe pedagoga é uma desgraça. É o pior pesadelo para a escola ter uma mãe pedagoga, ainda a mãe pedagoga como eu piorou, né? E aí você faz toda uma outra reflexão acerca de tudo isso
E eu brinco com as meninas, eu digo, não tenho como não provocar vocês. Porque, ok, é meu filho, mas olha quantas crianças vocês têm aí dentro, gente. Então, assim, em pequenas coisas, você pega o caderno da lição de casa, eu vou dar um outro pequeno exemplo do Dudu para você entender o que eu estou falando. Eles têm que escrever o cabeçalho, né? Curitiba, número, Ele nunca escreveu. E ele fala para mim, eu não vou escrever. Daí chegou num ponto que eu falei, meu filho, por favor, vamos fazer um combinado? Escreva. Mas escreva sem perguntar por quê, para quê. Só escreva. Aí, sabe o que ele fez? 20/2/22. Dudu, pelo amor de Deus, não é assim. Olha aqui, nessa hora, para me afrontar. Olha aqui, Rafaela, não está escrita a mesma coisa? Eu não vou escrever de novo, diferente. Eu digo, como assim, Dudu? Ele tem quantos anos? 10. 10 anos. Como assim, Dudu? Não vou porque está escrita a mesma coisa. Nossa. Então, assim, como é que eu vou tirar a razão da criança? Ele tem razão, porque está escrito a mesma coisa. Só que existem normas e regras que ele precisa aprender a conviver. Então, a gente precisa aprender a trabalhar isso nele. Só que a escola tem que me ajudar. Em algumas coisas, ela também tem que ser um pouco mais flexível, no sentido de entender que essa criança vem de outro meio. Ela tem outros estímulos. E por que não a gente ensinar algumas coisas para ela de uma forma diferente? Não é com o cabeçalho que ele vai aprender. Deixa eu copiar o cabeçalho. Entende? Você tem que conversar com a Isaura. A Isaura também, sabe? Ela é bem braba. É? Para quem não conhece a Isaura fica escondida aqui. Qualquer dia desse eu vou apresentar a Isaura para vocês. Ela é ótima, gente. Ela me salvou de várias aqui. Eu gosto também da Isaura. Mas para quem está nos assistindo, por favor, dê o seu like. Quem gostou, dá o like. Quem não está gostando, também dá o like. Porque o like é importante para nós, né? Bem, bem importante. Então, dá uma valorizada aí na Eu fiz um combinado com o Gustavo que esse podcast ia ser o mais curtido de todos. Então, vocês me ajudem, gente. Então, depois a gente vai assistir aquele filme Em Busca de um Milagre. Vai ser bem, bem, bem legal. Rafa, como que você vê que é o próximo passo? Eu acho que crianças igual o Dudu estão aumentando. Né? Muito. Cada vez mais. Eu vejo isso. Eu tenho uma filha de 17 anos. Ela é super boazinha, mas eu vejo ela passar essas fases também. De bananeira não dá pera, né, Gustavo? Muito obrigado, me sinto motivado. Mas ela parece muito comigo, mas muito, 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 muito mesmo. Tanto é que a gente se dá muito, muito bem. Mas qual que é o próximo passo da educação? Depois a gente vai falar de educação superior e tal. Mas assim, o que precisa mudar realmente no ensino básico para a gente evoluir, para a gente dar o próximo passo? Porque a sensação que eu tenho da BNCC, eu estudei bastante ela, você sabe, né? Parece que é mais do mesmo, melhorado um pouquinho. É porque é mais um documento que foi para a gaveta. Eu vejo e sinto assim. Eu costumo dizer, e eu brinco muito nas formações que eu faço, que a escola está na terapia de unidade intensiva. Né? E isso a gente percebe por todo o movimento que vem acontecendo dentro dela, porque as crianças e os jovens, eles falam de diversas formas. E nos passam mensagem todo o tempo de jeito diferente. Então, assim, a gente precisa urgente repensar a escola de maneira geral, como um todo, porque a escola precisa ser um espaço que a criança vai lá para ser feliz, que a criança vai lá aprender coisa que faça sentido para a vida dela, que a criança vai lá e ela possa ter experiências diferenciadas através de situações distintas que, quando ela sair para o mercado de trabalho, a gente não sabe a profissão que vai ter. Existem pesquisas que dizem que mais de 80% das profissões não vão existir mais. E a gente está formando essa criança para quê? Eu conversei com o Nelson, o reitor, nosso atual reitor aqui na instituição, e ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Eu guardei assim, eu gostei, eu achei legal. Eu já tinha ouvido antes, mas de formas diferentes. Ele conseguiu compactar assim, a informação. Ele falou assim que a gente forma em qualquer profissão, mas na profissão que a gente olha o mundo. Por exemplo, eu sou administrador, eu fiz psicologia, eu gosto. É um jeito de enxergar o mundo. Mas eu sou gestor. O outro fez engenharia e às vezes é gestor. Outra fez pedagogia e você é completamente gestora, né? Então, assim, eu acho que é uma profissão, é o primeiro passo de como você olha o mundo, como você quer interpretar o mundo. Mas a profissão real que você vai ter, às vezes é muito diferente daquela formação. Muito, muito, muito diferente. E eu vejo, às vezes, que o MEC nos enquadra de uma forma que você estuda muita coisa e esquece de estudar o principal. O como ser o melhor
pessoa, um melhor profissional, como... Te dar um exemplo, o que a gente precisa, às vezes, para ir para frente? Saber negociar, saber conversar, saber escrever bem, fazer conta, mas não é conta estratosférica, não. É somar direito, dividir direito, subtrair, né, multiplicar, fazer sei lá, uma conta de percentual ali, deu, né? Não é muito. E se você parar para pensar, fazer bem feito aquilo. Tudo que você aprendeu na tua educação básica, tá, não vamos longe, vamos pegar no ensino médio. Tudo que você aprendeu de física, de química, de biologia, em alguma medida ela está inserida no teu dia a dia. Mas você lembra dos conceitos, né? Você usa muito mais o que você aprendeu na escola, né? No que diz respeito a se relacionar, a negociar, a se colocar nos espaços enquanto pessoa, saber ouvir, saber conversar, sabe? Habilidades e competências que não estão de maneira sistematizada e explícita na BNCC. Mas que permeia tudo isso, entende? E me dá uma sensação que isso foi jogado de lado. Para a gente aprender coisas que são úteis de alguma forma, mas não são as principais. Você sabe que a Sara Cristina, ela dizia pra gente que entrar na universidade era super importante, porque a escola que eu estudei nunca foi uma escola conteudista e preocupada em passar ninguém no vestibular. Mas ela dizia assim, você precisa entrar numa universidade, mas você precisa sair dela. E você precisa sair dela e ser uma excelente profissional naquilo que você está se propondo a fazer. E isso não adianta você fazer um cursinho pré-vestibular aqui comigo e eu te colocar lá dentro, depois você não conseguir sair. Uma pessoa melhor do que você entrou. E é isso que a gente percebe que vem acontecendo. Porque aí você vai buscar pessoas no mercado de trabalho para trabalhar na tua empresa, você não encontra. Você falou uma coisa importante que eu queria saber a sua opinião. Eu tenho uma sensação, já li alguma coisa a respeito, mas são coisas muito soltas, a gente não consegue ter uma certeza exata, assim. O mundo do trabalho está mudando muito. Muito mesmo. Muito. Então, para trabalhar como a gente trabalhava, né? Antigamente não, um tempo atrás, assim, e até hoje até trabalho um pouco. Trabalhar muito. Será que a nova geração está disposta a dedicar tanto? Tipo assim, 10, 12 horas por dia, mas não é um dia. É uma vida que a gente trabalha muito. Eu estava pensando, comecei a trabalhar com 13. Fiz 35 anos de trabalho. Ainda tem mais quantos pela frente, entendeu? Será? Como que vai ser o novo mundo do trabalho? Porque às vezes a gente acumulava, né? Pô, quero comprar um apartamento, quero investir, quero isso, quero ter uma segurança. Nova geração, não, eu não quero comprar um carro, não quero comprar um apartamento, não quero... como será o mundo do trabalho que os nossos filhos, né, essa geração, já está encontrando e vai encontrar lá na frente? Você sabe que eu fico pensando também, né, Gustavo, porque é um novo estilo de viver que eles estão trazendo para a gente, que a gente também está tendo que aprender a lidar, né? E eu falo isso de novo, né? Porque a escola, não só a escola de estar dentro da escola e trabalhar com educação, mas a escola de ser mãe te faz aprender uma série de coisas, né? E aí eu fico pensando, né? Não, ele não quer ter o carro, ele não quer tirar carteira, ele não quer fazer autoescola. Mas como assim, né? Como assim? Porque na minha cabeça sonho, né? Era o sonho de qualquer... Você contava o dia para chegar a 18, para você... Entendeu? Não, eles não querem. Porque para eles, ok, de Uber, de trem, de bicicleta, de patinete, de qualquer coisa. Eles não têm mais os mesmos sonhos que a gente tinha e os mesmos valores. Eles têm outros tipos de valores, eles estão tentando resgatar talvez coisas que a nossa geração tenha deixado passar de uma forma mais... eu não digo não tão importante, mas com menos importância mesmo, né? Essa coisa ou de você... Ou estão dando importância para o que é importante. Ou estão dando importância para o que é importante, né? Que é você estar com você mesmo, você ter mais tempo para fazer aquilo que você gosta, né? Até você fazer as coisas que você precisa fazer de um jeito diferente, que te ocupa menos tempo. Para que complicar ou para que ser tudo tão complexo? Sabe, eu não sei, eu fico pensando em tudo isso porque, de fato, eu também tenho dificuldade. Porque hoje a gente lida, né, no mercado com esse conflito geracional mesmo, né? E às vezes eu tenho os meninos trabalhando comigo e a gente com esse jeito que a gente tem, né? E você pensa, meu Deus, mas, né, não vai,
Não é que Você não deixa vai. uma galera psicótica. Gente, eu já convivi muito com a Rafaela e ela realmente faz a gente tomar remédio. Ela é meio psicótica. Não sei exatamente o que ela tem, mas que tem alguma coisa, tem. Isso eu tenho certeza. É porque a gente, né, eu falo de ritmo Tem uma mesmo, agilidade, né? A gente tem um ritmo de bacana. trabalho e sabe, Gustavo, uma coisa que eu sempre aprendi assim, se você tiver que ali carregar a caixa, você vai lá e você carrega Sim. a caixa. Se você tiver que vir aqui agora e sentar com o presidente da empresa, você vai sentar com o presidente da empresa. Se você tiver... E hoje, né? Deixa Não, eu te falar uma observação te cortando. Tem uma coisa que eu não gosto. E eu vejo sempre. Sabe essa coisa? Tem que ser feliz. Isso me tira a paciência. porque você Falta não vai geração ser feliz 100% do que tempo na peso vida. é esse, né? Ah, você tem que ser feliz. Meu Deus, não, vai ganhar dinheiro, porque ser feliz é muito trabalho. Ganhar dinheiro é mais fácil. Mas outra coisa, faz o que precisa. É isso, faz o que restante é o precisa. restante. E aí as coisas E vai acontecem, acontecendo. entendeu? Porque você não vai ser feliz 100% do teu tempo. Você não vai viver sem ter frustração. Você não vai viver fazendo só o que você gosta. Infelizmente a vida não é assim. Então assim, é uma geração que está vindo aí que a gente vai ter uma série de desafios, sim, porque vai ter o conflito geracional, que é aquilo que você falou. Normal também, Normal, né? mas com agravante. Porque eu não sei aonde foi que o negócio... e aí não é escola, isso é uma formação de vida. Eu não sei onde é que foi que o negócio que a gente está com esses impasses para resolver. Né? E eu vivo isso muito também. Porque, né, o Dudu fala para mim, ai, eu não tenho mais paz. Como assim? Você não vai ter paz o teu tempo, você vai fazer com outras coisas, você vai cumprir com a tua obrigação. E depois você vai ter paz, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim muito doida, eu digo. E aí, claro, isso vai cair diretamente na escola. E a sua outra filha é mais tranquila? A Vicky é uma menina muito... Claro, cada um tem as suas características, a gente não sabe que isso é da pessoa, cada pessoa é de um jeito, né? Mas ela me desafia de outras formas, né? Ela me desafia de outro jeito que o Dudu, porque ela é muito mais... Ela é uma menina muito mais sensível, ela é uma menina muito mais delicada. Então, com o Dudu eu vou no papo reto aqui, porque a gente é muito parecido, entendeu? Então, a gente senta, e tá tudo bem. Ela não, eu tenho que sentar, eu tenho que... Né, eu sempre brinco com o Luiz, eu digo, não, calma que agora é que eu vi que eu vou respirar, porque eu tenho que entrar numa outra vibe para conversar com ela. Porque ela tem uma outra perspectiva, mas ela é muito mais... E isso me preocupa também, porque ela aceita muito mais as coisas. Então, se você coloca ela na sala de aula e a professora manda ela copiar 10 vezes a palavra, ela vai copiar numa boa. Isso dá medo também. O Dudu, jamais. Você pega o caderno dele do primeiro dia da tarefa de casa última, se tem coisa para ele copiar lá, tá tudo em branco. E ele não vai copiar, vai acabar o ano, ele não vai copiar. E eu não vou mandar ele copiar também. Entendeu? A Vicky não. Então, são desafios distintos, entende? Mas que te traz muito da experiência de vida da criança, né? Com que ele tem em casa. E eles, desde pequenininho, tiveram essa perspectiva de formação minha muito mais instigativa e dizer, não, eu estou criando meu filho para a vida. Vai lá e resolve. Às vezes as pessoas estão perto e digam, não, você não mandou ele fazer isso? Eu falei, claro que mandei. Uma vez ele estava num outro momento e ele tinha perdido o livro da biblioteca. Esse é o Dudu, né? Eu tenho muito mais experiência para contar para o Dudu, justamente por conta do perfil, mas eu tenho com a Vicky também. E aí, a escola me ligou, dizendo, olha, mãe, o filho perdeu o livro da biblioteca. Eu digo, E você falou com ele já? Porque foi ele que perdeu, não fui eu. Aí, ele chegou em casa, eu falei, Dudu, você perdeu o teu livro, né, meu filho? Ai, mãe, eu não sei onde é que tá. Então, você vai lá amanhã, na biblioteca, e vai dizer para a bibliotecária, eu perdi o livro, o que eu tenho que fazer? E você tem que repor. Achar um jeito, né? Volta para casa e me diz o que a gente tem que fazer. E a gente vai pensar juntos, né? Não sou eu que vou resolver, porque começa de pequeno, Gustavo, você entende? Falando em começar de pequeno, eu queria uma opinião sua. Você trabalhou muitos anos no Positivo, né? Com sistemas de ensino. O que é o futuro do sistema de ensino para as escolas? O sistema de ensino é uma coisa bem brasileira, né? Muito brasileira. Bem brasileira. Muito brasileira. Qual que é o futuro? Você sabe que eu sempre Porque eu sinto que deu uma parada de crescimento do sistema de ensino, né? Dos sistemas de ensino, né? Qual que é a sua visão? Não é que deu uma parada.
É que o mercado mexeu demais, né? Vieram grandes players, Sim. compraram e eles estão na mão de poucos agora. Então, isso também deixa de fazer com que o mercado se movimente, porque acaba mexendo e rodando entre eles, né? Então, tem esses acordos. É engraçado. Agora a roda é o mesmo dono com várias marcas, E né? aí ele e a escola vai E ele vai desistindo dando e vai batida, mudando. né? E a batida vai ficando igual para todo mundo, né? Mas quando eu estava, e foram 15 anos de jornada com o Positivo, e eu chegava nas escolas e eu ouvia muito isso. Ah, esse sistema é fraco. Ah, esse sistema é forte. E eu batia muito com elas E e o mesmo dizia... sistema, né? E eu dizia, gente, não tem sistema forte ou fraco, livro forte ou fraco. É. O que vai fazer a diferença com que esse livro ele seja diferente, efetivo e a gente possa sair dele para outras coisas, é o que você vai fazer com ele, professor. Então não me venha dizer se tem sistema fraco, forte, livro forte ou fraco, mas eu acho que, pensando numa tendência que a gente vai evoluir com as crianças, vai ter que acontecer alguma coisa. Porque não cabe mais a gente chegar nas escolas da forma como a gente vem Tá em chegando. ebulição, né? Porque aquilo não é atrativo. O menino pega aquele negócio, ele olha para aquilo e não tem vontade de estudar com aquilo. É. Entende? De novo, né? É porque eu vou passando as fases. A Vicky ainda não está nessa fase. O Dudu foi pro 6º ano, fomos comprar material dele. Uma pilha desse tamanho. A hora que o menino olhou para aquilo, ele falou, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Eu falei, olha, nem eu sei, meu filho, vamos descobrir durante o ano. Né? Mas você acha que ele vai, Gustavo, efetivamente usar tudo aquilo que foi pedido para ele? Você sabe que é uma coisa que eu achava ruim também. A gente comprava pilha de materiais para minha filha e chegava no final, o quanto nem tirou do plástico, né? Você entendeu? Eu queria dar uma dica para todo mundo. Vem sem plástico, porque é muito feio. E dá ajuda, na cara, né? e ajuda a preservar o ambiente, o mundo, porque né? vir com plástico dá na cara que não usa, né? Dá E na cara que acontece não usa. isso direto. Então, assim, e eu fiz esse questionamento na escola dele. Eu falei, gente, não dá pra botar isso aqui tudo num dispositivo, vamos pensar numa outra coisa. É menos negócio pra ele carregar, pra ele perder, porque ele vai perder metade desses livros até julho. E outra coisa, é muito peso, né? Fora o Gosto peso. muito peso. Fora o Muito peso, aí muito fica na peso. escola, vem pra escola, daí o menino não sabe o que ele leva, o que ele traz. Aí ele não traz, ele não tem pra fazer a lição. Aí começa a gerar todo o outro enredo, né? Da novela em casa e tudo. Você entende? Então eu acho que alguma coisa vai ter que acontecer, e urgente. Porque esses meninos, Você eles vê estão... movimento aí no governo, no antigo, no atual, de mudança? Olha, eu sempre costumo comparar a educação com as outras áreas, né? Pega a saúde. Olha como eles evoluem muito rápido. Aí, uma vez eu ouvi, mas é que tem dinheiro, muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Mas tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muita gente querendo inovar, com vontade de fazer diferente. Até porque se isso não acontecer, né? A gente tava morto, porque olha quanta coisa que evoluiu ao longo da Mas história e educação rola conseguiu muito dinheiro saúde. também. Nós temos grandes players aí ganhando fortunas na educação. Então, mas daí foi isso que eu falei, gente, mas é que a gente não tem problema com dinheiro na educação. Né? A gente pode até ter para uma coisa ou outra, mas não é o dinheiro, O entende? investimento é alto, né? Eu acho que a área de exatas, as coisas caminham de uma forma muito mais rápida Sim. e muito mais... É muito mais proativo o negócio. Na área Acho de que é mais humanas, prático. como... Mais prático. Mas é da formação, entende? É. Na área de humanas, fica aquele negócio... Gente, eu sou da área de humanas e não estou aqui, né? Mas, assim, fica aquele debate, aquele negócio vai para um e volta para outro, e vamos pensar e vamos refletir. E o mundo andou e a gente está ali na mesma ainda. Entende? As exatas têm aquele negócio que 2 mais 2 é 4. E deu, acabou, pronto. vamos, segue. Você entendeu? Próxima conta. E aí vai, as coisas caminham. É. E a gente fica nessa, entende? Nessa. E na escola também acontece muito isso, né? Quer me ver nervosa é eu sentar numa mesa cheia de pedagoga. E eu sou pedagoga, tá, gente? Porque fica naquela discussão, e você fala, gente, tá, e? Você falou uma coisa que eu acho, que, pelo menos na minha visão, tem que mudar muito, 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 muito. Eu trabalhei uma vida com pedagogo, né? Precisa mudar o curso de pedagogia rapidamente. Urgente. O que você acha que a gente poderia ter? O que poderia ter a mais ou a menos no curso de pedagogia que agregaria? Eu acho que a primeira coisa que tem que voltar para o currículo de pedagogia é, a primeiro ponto, didática. Ou chamem como quiser aí as Sim, pedagogas, entendeu? Isso é urgente porque não tem mais. Então as pessoas não... as meninas não aprendem na escola da pedagogia como é que as crianças ou como as pessoas aprendem.
E aí eu quero ensinar elas a aprenderem. Se eu não sei como elas aprendem. Isso é ponto, isso é fundamental, tem que voltar urgente. Segundo, o curso de pedagogia, ele tem que trazer uma visão para o pedagogo de gestão, porque a escola é um negócio. Se a escola não caminhar bem, como é que ela vai existir? Ela precisa... Mas como colocar isso na cabeça? Olha, eu não sei, mas é urgente, Gustavo. Talvez colocar mais exatas. Eu não sei o que a gente tem que fazer nesse currículo, mas a gestão, entende? A parte de RH tem que vir para dentro do currículo, porque a gente lida com pessoa das 7 horas da manhã Gestão de pessoas, né? a 10 horas da noite. E qual é o maior problema que hoje eu tenho com escola? Eu trabalho com isso. Eu trabalho nos meus programas de consultoria com isso. Resolver conflito. Eu resolvo conflito de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Você sabe que gestão de conflitos, eu vejo que é em todas as profissões. Sim. A gente precisava entender mais, né? Eu conheço pessoas de um nível muito alto, às vezes tecnicamente falando, mas de uma incapacidade de lidar com o outro, uma ciumeira, não me toque, Isso. um mimimi, uma bobagem assim. Por que a gente dá certo? Você não tem mimimi. Não. O que joga pra você vai voltar, entendeu? Isso eu acho muito legal. E às vezes você vê com pessoas no nível muito alto, às vezes muito mimizenta, e às vezes pessoas com nível muito baixo, mas com poder, fazendo coisas horrorosas, instituições. E eu vou te falar, Gustavo, que eu empresas. sofro muito com isso, por não ter mimimi. Porque comigo o papo é reto mesmo. Se eu tiver que sentar para você e te falar, eu vou sentar. E aí tem toda aquela questão de como você vai receber a mensagem, como você vai interpretar, como que você... com o tempo pega a confiança, né? Isso é uma vantagem grande. Ou é ou não é, e deu, né? Mas tá até bom. isso acontecer é um desgaste, entende? E isso está permeado em tudo. Então, e se a gente limpasse isso, nossa, quanta coisa a gente caminhava e resolvia rápido e fácil, né? Porque e isso é em tudo. Por isso que eu falo que no currículo de pedagogia, a gente trabalha com isso, a gente forma todas as outras profissões. Então, nós somos os primeiros de todos que temos que aprender a lidar com pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. E me fala, como que você está vendo o ensino público hoje? Que caminho o ensino público está tomando? Porque a gente vem de uma experiência do ensino particular, né? Mas você tem o pé no público, você conhece do público. Por que tem... Porque parece que a gente fez assim, né? Do particular para o público e inversamente proporcional na faculdade, né? O que é o ensino público hoje? Ensino básico. Depois a gente fala da faculdade pública. Você sabe que ontem eu estava numa reunião e a gente levou... as pessoas para terem essa vivência no município aqui perto mesmo, na rede pública, que a gente está com um projeto que está, ao meu ver, fazendo muita coisa bacana e proporcionando coisas que talvez porque essas crianças não teriam, né? E fica essa ideia que a escola particular é a escola particular, que lá acontece diferente, que lá é tudo maravilhoso. E não é verdade. Você sabe que só uma observação que eu acho muito legal. A gente trabalhou com o sistema de ensino. E é igual. Você vendeu o X, é o X para todos. Aí você chega numa escola de R$6.000 vendendo o seu sistema. E numa escola de R$500 a mesma coisa. Usando o seu sistema. A mesma coisa. É muito interessante isso. E sabe por que isso acontece? E aí a gente vai cair de novo na formação do professor. Que ele pode estar na pública, na privada, na municipal. O professor fecha a porta da sala e ele faz o que ele quer. E o que é que ele sabe fazer? Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu. E ninguém fala para ele que dá para fazer diferente. Ele não tem a possibilidade de experimentar o diferente. Por quê? Porque a universidade, a faculdade de pedagogia não traz esse tipo de vivência. Agora fala uma outra coisa aqui para mim que eu quero saber a tua opinião. Fale. Cabe para você, entra na tua cabeça, a escola não ensinar educação financeira para as crianças? Eu acho um absurdo. Um absurdo. Educação financeira, para mim, é essencial. E o socioemocional, que se fala tanto, eu acho que é bem legal. Mas eu acho que o financeiro é fácil de ensinar e seria básico. Num país como o nosso, que vive do empreendedorismo praticamente, é um percentual enorme da população que empreende, a gente não ensina sobre empreendedorismo e educação financeira na escola.
Mas a gente ensina educação socioemocional, adorei essa tua fala. Que por natureza e por essência devia ser algo que devia fazer parte do DNA da escola. Eu não tinha que ter um programa socioemocional na escola, produto, né? um horário na escola para trabalhar isso. Não, gente, eu tenho que trabalhar isso todo dia, a todo momento. Isso tudo virou produto. Mas eu vejo que a administração financeira é essencial. Fundamental. 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 E outra coisa que eu diria que é fundamental na escola é construir algo do início, do meio e do fim e entregar. Não importa o quê. Vou fazer uma casinha, uma ponte, sabe aquela pontezinha de engenharia? Eu adoro aquela pontezinha, né? Porque você vai pondo peso até cair, né? Faz aquela ponte de início ao fim, mas entrega. Eu trabalhei numa... Projeto. Um projeto bacana, assim, ó. Início, meio e fim. Eu trabalhei numa instituição que eu curtia muito os projetos. Então, o que era o projeto bom? Que deu certo. O que é o projeto ruim? Que deu errado. Então, teve vários projetos da escola que hoje são empresas. Isso eu acho que tem valor. Tipo assim, o que você faz? Você entende o que você isso entrega? Você entende que isso é algo muito importante e que a escola não poderia deixar de fazer? Talvez muito mais importante do que ensinar determinados conteúdos que, eu não gosto de dizer que não vão fazer diferença, mas que talvez não agregassem tanto valor para a formação desta pessoa. Então, mas aí a gente entra naquela questão assim, Rafa. Mas aí a escola não pode fazer isso porque tem um currículo que ela tem que cumprir. Eu acho que não é só isso. E aí ele tem que ir fazer um vestibular que permeia e pede uma série de coisas. Ridículo, né? E aí vem Enem agora, e vem não sei o quê, cada hora é uma coisa. E aí ela vai se atolando. Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar na educação, que é o seguinte. Eu tenho professor para dar aula, mas eu também tenho aula para o professor. Sim. Entende o que eu falo? Sim. Eu vou fazer uma mudança. Pô, mas eu tenho 1 milhão de professores que dão essa disciplina. Né? Eu tenho 500 mil que dão essa disciplina. O que eu vou fazer com ele? Aí eu continuo fazendo a mesma coisa, retroalimentando para manter essa engrenagem funcionando, mas ela não dá o resultado adequado. Sim. Sim. Isso estressa. Eu lembro de Caxias do Sul ali, morei 5 anos, né? 5 para 6 anos em Caxias do Sul, um lugar que eu amo, assim, eu acho... O Sul inteiro eu gosto pra caramba, assim, curto o lugar, né? Posso estar enganado no número agora, mas tinha 4.000 e poucos professores da rede pública. 2.200 encostados. Que nunca deram aula praticamente, uns deram um pouco, faz o concurso, passa o estágio probatório e testado. Não dou aula mais esse ano. Essa conta não bate, sabe? Sim. Essa conta não vai dar certo. Então a gente precisaria dar o próximo passo. E às vezes eu fico na dúvida, qual é o próximo passo? Né? Talvez o EAD veio, mas eu não acredito que é o EAD. Eu vejo que o futuro da escola, uma opinião muito particular minha, por trabalhar tantos anos, né, com a educação, vai ser mais pele, sabe? Pele, árvore, grama, subir em árvore, quebrar o braço, mais aquela escola antiga, mas bem antiga, quase da sua época, assim, sabe? Tipo Platão, sabe? Lá, bem antigo, que é o professor e o aluno. Vamos conversar sobre esse assunto. Não só eu falo e o cara escreve ali. E Gustavo, é por isso que eu amo Montessori. E é por isso que meus filhos estão numa escola montessoriana. Porque eu não quero saber do resto. O resto ele vai dar conta, com escola ou sem escola. Sim. Mas eu quero que ele tenha a possibilidade de ser ele, de conviver com o outro, com o diferente, de experimentar, de poder, sabe, discutir, criar. E ter esse espaço. Montessori tinha uma frase que eu gostava muito, que ela dizia que era liberdade com responsabilidade. Sim. Que é algo que eu acho que a gente está precisando resgatar urgente. Porque eles querem ser livres, mas eles não querem ter responsabilidade. E responsabilidade a gente educa e cria lá na criança de pequeno. Não quer, ou não... Não aprenderam, eu não sei. Aprenderam, não incentivaram não eles sei, terem. Não sei, porque tudo virou muito mecânico.
Entende? Então, o que precisa? Precisa isso, a educação do sentido, a educação sabe, é você criar uma educação voltada para a paz, que envolve uma série de coisas que você tem que desenvolver nessas crianças. A cooperação, né? Exato. Menos competitividade. E nós somos muito competitivos, muito. E tem que ser também um pouquinho, né? Mas a gente precisa ser mais cooperativo. Muito mais cooperativo. E isso... Você precisa, e aí se você pega, por exemplo, né, os espaços lá, vamos voltar para a educação infantil, né, da Maria Montessori. As crianças têm lá, a sala é montada e organizada para promover a aprendizagem, então ele tem os cantos, ele escolhe o que ele quer fazer. Tem o cantinho da vida que ele vai aprender, sabe fazer o quê? De pequenininho, no maternal, a botar água no copo, sem derrubar. Sabe uma coisa que amarrar o tênis, as crianças não sabem amarrar o tênis. E aí, uma coisa que eu curto numa escola montessoriana, agora esqueci lá do Rio, esqueci o nome agora, é limpar a sala. É fundamental, gente. Eu acho muito bacana. Você sujou, você tem que limpar. Mas aí você pega o japonês, ele vai no estádio de futebol. Você viu o show que eles deram agora? Na Copa? Eles limparam o estádio depois do jogo. Você levar seu lixo, né? Você entende? Isso é saber viver em comunidade, em coletividade, é cuidar do planeta, é respeitar, entende? Então, isso são valores que você desenvolve e cria nas crianças e nas pessoas, diria assim, nas pessoas de pequeno, porque a minha avó dizia que de pequeno que você torce o pepino. Então, se não aprender lá, não aprende depois, vai jogar o lixo na rua. Rafa, nossa, ó, já passou um tempão aí, Rafa, você fala muito, viu? Não sei com quem que eu aprendi, gente. Também não sei. Porque eu sou muito mais nova, né? Vocês viram? Eu acho que você é mais nova do que eu mesmo, Rafa. Muito mais, né? A gente olhando não parece, mas muito mais. Não parece, assim, olhando só de aparência. A gente nem pode jogar a aparência, né? Mas profissionalmente, as faculdades, no geral, os cursos em geral, não estão entregando. Não. O que a gente precisa. Eu lido com muitos empresários, é uma reclamação recorrente, assim, recorrente. Pô, precisa disso, precisa daquilo. Aqui na Unialfa a gente tenta cada vez mais levar esse lado empreendedor, esse lado prático, né? A gente é muito próximo. O DNA da gente é gestão, né? A gente tem um curso de administração, contábeis e economia muito bons mesmo. Os outros são bons também, mas é que o DNA de gestão a gente colocou em todos, então isso é muito legal. Mas o que o mercado espera do profissional hoje? Porque quem nos assiste são alunos, são professores, a comunidade no geral. O que esse pessoal precisa ter para se dar bem hoje? Você sabe que eu vou dizer para você o que eu sinto. E eu lido com várias frentes, né? Você sabe, eu sou empreendedora, tenho várias frentes de atuação, enfim. Mas o que eu percebo? Primeiro, falta senso de compromisso. Muito. Entender... Ok, a Unialfa não é minha, mas eu faço parte da Unialfa. E o que eu posso fazer de diferente e de melhor aqui dentro da Unialfa para que todos nós cresçamos juntos e possamos impactar as pessoas de uma maneira diferente? A experiência que eu vou proporcionar, eu acho que isso é fundamental. Senso de compromisso, sentimento de pertencimento, que eu faço parte. Entende? E eu acho que a gente tem um outro grande desafio que já falei isso, que precisa ter na escola, e eu acho que a gente precisa trazer para cá também, que é essa coisa de que pessoas precisam de pessoas. As pessoas precisam entender isso. Não é porque eu sou aqui do RH que eu não vou ajudar o Gustavo, que é lá do outro. Não, a gente trabalha junto. A gente tá junto. Então, se eu vou lá pro Gustavo perguntar, mas pô, Gustavo, né? Por que isso aqui não deu certo? O Gustavo não pode se sentir invadido de que, não, ela tá vindo aqui que fazer uma CPI no que eu tô fazendo aqui. Não é isso, gente. Entende? Então, eu acho que é isso que está faltando. E aí você acha profissional no mercado, mas daí não tem o senso do compromisso. Eu não vou me sujeitar. Porque não é isso, entende? Mudou, né? Mudou. Não é isso. E eu acho que as empresas vão ter que se adaptar a isso e os profissionais também. Sim, sem dúvida. Porque gerou uma massa assim. E essa massa vai passar na engrenagem, não tem jeito, né? Isso me preocupa bastante, Eu vou te falar que eu tenho, às vezes, quando eu preciso, né, contratar ou alguma coisa, eu tenho uma dificuldade enorme. Porque as pessoas, vêm trabalhar comigo, elas levam um tempo para se adaptar, né?
Por quê? Porque é aquilo que você falou no começo, né? É um jeito diferente, eu sou uma pessoa bastante acelerada, e, enfim. E aí, né, elas ficam me olhando assim, como quem diz, mas não é meu isso. Não, pode ser não ser teu, mas eu estou pedindo me ajuda. Vamos lá, vamos achar uma solução juntos, vamos pensar numa estratégia. Ah, não, mas isso aqui a gente não faz. Não fazia, agora a gente vai fazer como? Entende? Ô, Rafa, e qual que é o seu legado? Ai, Gustavo, você quer que eu diga para você o legado que eu estou entendendo que Deus está me trazendo nessa vida ou efetivamente o legado que eu quero deixar para o mundo? Não que Deus está te trazendo. Eu acho que Deus te trouxe muita coisa boa. Mas o que você tem deixado, assim? O que você deixa? Eu até tenho uma ideia, você me deixou muitas coisas boas, né? Eu brinco muito com você, mas eu aprendi bastante com você, assim. Mas o que você deixa? O que é o seu legado? Olha, eu acho que o meu legado... Bom, primeiro, né, eu acho assim, né, que quem escolhe trabalhar com educação já escolhe porque tem um legado, né? Eu poderia ter feito qualquer outra coisa que eu quisesse. Eu lembro que quando eu falei pro meu pai que ia fazer pedagogia, ele olhou para mim e falou, pedagogia, você tá louca, minha filha? Não, vai fazer direito, vai fazer medicina, você vai morrer de fome, ele dizia para mim, né? Porque tem tudo isso imbuído por trás da profissão. Tem. Mas eu dizia, pai, eu quero fazer pedagogia porque eu acho que pela educação a gente muda o mundo. E eu acho que esse é um legado meu, né? Dentro das minhas possibilidades e da onde eu estou, eu poder fazer diferente para contribuir para que essas pessoas também façam diferente. E eu acredito muito nisso porque eu estou deixando um legado maior que são os meus filhos. E eu quero que eles tenham um mundo melhor para viver, com pessoas melhores para conviver, que eles possam ser pessoas melhores, né? E eu acho que isso, de fato, mundo. E dizer, né, eu canso de ouvir, mas só eu fazer isso aí não vai adiantar nada. Vai, querido. Se você fizer, se eu fizer, se outro fizer, daqui a pouco um monte de gente fazendo. E isso faz diferença. Dizem que 100 pessoas, né? Isso é outro estudo, para outro podcast. Mas dizem que a gente tem que dar o exemplo, né? Muito. Tem que dar o exemplo. Muito. Eu acho legal. Eu acho que você me deixa muitas coisas boas. Eu acho que você é um excelente exemplo como pessoa, como profissional, de rapidez. Então isso é bacana, né, Rafa? Eu acho que você é super honesto, isso é muito legal, transparente. E eu vejo que isso falta às vezes nos profissionais. Eu geria muito de um jeito. Aí eu fiz um curso no IBGC, de Conselheiro de Administração e Governança, né? E lá eu aprendi os pilares da governança. E um deles é transparência. Outra é prestação de contas. Como é legal, né? Prestação de contas, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso, você prestou contas, as pessoas ficam alinhadas, né? Então, eu vejo que o profissional, às vezes, ele precisa mudar. Mas as empresas também precisam. Sim, né? Sim, sem dúvida. Então, eu acho que a balança está muito desequilibrada ainda. Então precisa dar É um movimento que tem que ser coletivo, não é só das pessoas, mas também ele tem que acontecer nas organizações, porque as organizações também vêm de uma cultura, né? Eu brinco, né, que é de... Quase escravista, né? De apertar parafuso, então, sabe? Então é uma mudança complexa, mas que eu acho que está aí, ó, na porta para acontecer. Mas eu acho que já está acontecendo, Sim. Já tem um tempo, né? Tem uma mudança muito grande. E acho que é uma mudança para melhor. Sim. Mas nessa época de travessia... É difícil quem tá nadando para quem sabe, tá, né? Para quem tá ali na lida. Né? Isso é muito difícil. Rafa, foi excelente conversar com você. Obrigado por ter aceito o meu convite. Assim, eu sei que é corrida a sua vida. Tá ficando rica, né? Tá aí toda poderosa. Mas resolveu visitar os amigos que são mais pobres, assim, né? Então, muito obrigado de você ter vindo aqui nos prestigiar. E eu fiquei super, super feliz. Antes de fechar, eu vou fazer a lição de casa, porque tem uma menina aqui, gente, que é uma graça. Ela faz um briefing que é um espetáculo, entendeu? A Isaura ela é fantástica. E eu fiz a minha lição de casa direitinho, tá? Que você não tá seguindo o teu roteiro aí. Olha aí, eu nunca segui o roteiro, mas eu acho até bacana. E eu trouxe... Filha única de uma família pequena. Eu conheço a Rafaela tem muito tempo. Ela é mimada. Ela é mimada. Isso aí foi coisa da Isaura. Mas, gente, eu trouxe um livro que eu queria deixar a indicação para vocês, que foi um livro que eu gostei demais de ler. E é um livro que, eu volto aqui para ler um capítulo, porque ele traz e ele mexe comigo com coisas que são muito simples, mas que são muito difíceis da gente fazer. Ali, ó. Pessoas precisam de pessoas. Estratégias para o novo mundo. É um livro do Joel J. O Joel J é um cara que eu acho que tem uma... Eu aprendo muito com ele. Assim, e parece bobagem, ele foi um atleta, enfim, ele trabalha com alta performance, mas ele fala coisa que é simples, Gustavo. Muito simples. E que quando a gente para fazer essa reflexão,
a gente acaba vendo que a gente também não faz o que é simples. E que se a gente fizesse o simples, a gente poderia também colher resultados diferentes. Então, para essas meninas da pedagogia e para todos aqueles que estão iniciando essa travessia na educação, eu quero deixar essa leitura, que talvez no primeiro momento não faça sentido, porque a gente está acostumada a ler coisa focada na educação. E você fazer uma leitura compreensiva de um livro que vem muito mais de uma outra área que não é nossa, é um pouco mais complexo, mas vale o exercício, gente. E tudo que o Gustavo falou é mentira, gente. Eu vim aqui porque... apesar de tudo, dele me chamar de velha, nem vou falar tudo que ele me chama aqui, né? Porque vai ficar feio, vai ficar ruim, Gustavo. Mas eu quero agradecer a oportunidade, é sempre bom conversar com você. Você me desafia sempre, sempre me desafiou quando a gente teve a oportunidade de estar junto. Eu acho que isso é importante, faz a gente crescer, né? E crescer para o bem, para o melhor, para trazer e construir coisas boas. Né? E espero que essa caminhada nossa ela possa acontecer por bastante tempo. Apesar de tudo, né, gente? Olha o que é uma pessoa acelerada. Primeiro eu agradeço, depois eu pergunto qual a sua mensagem e depois eu pergunto, e o livro? Ah, não. Isso aí você tá... E o livro? Não, ó, Isaura, você tá aqui para não me deixar mentir, né? E mas ela olha... passa na frente... E isso é uma pessoa acelerada. Gente, esse é um aprendizado, né? Dar a volta. Vocês estão vendo, vocês estão aprendendo com ele, né? A dar a volta, né? Rafa, mas super bom ter você aqui. Volte sempre, vamos falar de vários assuntos. O podcast agora, nessa segunda temporada, a gente vai falar sobre uma série de entrevistas sobre educação, depois uma série de entrevistas sobre gestão e assuntos também que as pessoas vão falando. Tudo que é interessante, tudo que agrega valor, trazer profissionais, não é só renome. Você tem um renome na sua região, né? Quem trabalha com educação conhece a Rafaela, né? Mas não é só isso, são pessoas que fazem a diferença e que podem falar algo que faça a diferença para quem está nos assistindo. Então, super feliz, brigadão de você ter vindo aqui. E, gente, eu quero deixar um recado para as meninas que estão começando agora a trajetória. Quem está trabalhando com a área de educação e fazendo pedagogia, gente, a pedagogia vai muito além da sala de aula. Tem muita coisa que a gente pode fazer fora da sala de aula que efetivamente contribui com o propósito daquilo que a gente escolheu ser. Então, a sala de aula é o começo. Eu comecei dando aula. Comecei dando aula lá nos pequenininhos. É importante, porque essa visão da aula me dá uma visão hoje para enxergar a escola sobre N outros cenários. Verdade. Mas a gente precisa ter pessoas da educação em todos os contextos. Porque certamente a gente vai fazer a diferença e a gente vai contribuir, sim, dentro da nossa aprendizagem, da nossa expertise para a construção de espaços melhores. Então, olhem para a pedagogia como uma oportunidade para abrir para vocês outras frentes, que não só a escola e a sala de aula. E quer deixar a rede social para te seguir, quer falar da sua empresa? A Rafa é multimilionária aí, ela faz muita coisa legal. Não é nada assim, gente. É bastante luta, trabalho, entendeu? Não é fácil, assim, você se deparar com uma pessoa como o Gustavo todos os dias, ter que convencer ele que aquilo que você faz é bacana. Então, vocês pensem o que não foi aqui, ó, essa luta. Mas quem quiser me seguir é @RafaelaLupion, a minha empresa... Aqui eu trabalho diretamente com as escolas e a gente faz um trabalho super legal porque a gente traz para a escola o olhar da prevenção, porque a cultura do brasileiro esperar acontecer para ver o que a gente vai fazer. E a gente faz essa outra jornada com a escola, né? Vamos trabalhar com a prevenção, vamos olhar para a escola para além do que é pedagógico, porque para que o pedagógico funcione, o resto tem que estar aqui, ó, me dando sustentação e tem que estar me dando uma sustentação segura. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, segue lá o @Programa Escola Segura e acompanhe um pouquinho lá. Vale a pena. Escola Segura é bem legal. Fui!